Nosso tema de hoje é como aprender a ter mais criatividade em vendas. Como é que eu faço para ter mais criatividade em vendas num momento em que todo mundo não está comprando, né? E aí, como é que a gente faz para ser mais criativo? Ontem eu fiz uma reunião da semana, né? Toda segunda-feira, das 5h30 até as 18h, eu faço uma reunião com o meu time interno de vendas para analisar os nossos resultados e, por incrível que pareça, olha que legal isso, em abril foi o mês que nós geramos mais oportunidade de vendas nos últimos 6 meses. Então foi um dos meses mais desafiador para vender mais, mas foi o mês em que a gente foi mais assertivo na geração de novas oportunidades de vendas. E por quê? Porque nós fomos muito criativos, porque nós criamos ferramentas e estratégias para trazer as pessoas para dentro da nossa loja, né? Para trazer pessoas para dentro da nossa empresa, para que essas pessoas pudessem entender se era viável ou não me contratar nesse momento. Mas o que a gente fez foi, primeira estratégia nossa foi trazer gente para nossa empresa, tá? Fala Brunão, fala Fabi. Gente, coloca aqui embaixo de onde vocês estão falando, de que cidade que vocês estão falando. Essa é a nossa aula Rusher, né? Rusher, o que é ser um Rusher? Assim como o jogador do futebol americano que não desiste, que sempre procura chegar a alcançar um touchdown, os vendedores também precisam ser assim. E o meu objetivo é construir uma grande comunidade Rusher, uma comunidade que não desiste, uma comunidade que avança, uma comunidade que sempre olha para o obstáculo apenas como um obstáculo e procura estratégias de superar aqueles obstáculos. E hoje a gente vai falar sobre como ter mais criatividade em vendas, tá? Então, se você tem desafios para vender nesse momento, comenta aqui, cara, eu estou com um tal desafio em vendas, eu não estou conseguindo vender e estou com um desafio e não sei o que fazer, tá? Então eu vou ajudar vocês nesse momento aqui, tá? Inclusive, eu vou ter um convidado ali na parte final da minha aula, que é o Ayrton, da VEG, que é uma empresa de roupas, né, no interior de Minas Gerais, e eles estão pivotando uma nova estratégia dentro da empresa deles para vender mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia que eles estão criando, tá bom? A primeira ação que a gente precisa fazer para ter mais criatividade em vendas é: o seu hobby pode te trazer um insight. O seu hobby pode ser o quê? Um insight para você. Que hobby que você pratica? Coloca aqui embaixo aqui, ó, Matheus, Bruno, Fábio, Solange, Alexandre aqui. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir filme, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de lutar, arte marcial. O primeiro insight para você ter mais criatividade em vendas é ter um hobby. E a gente vai falar um pouquinho sobre hobby, tá? E o porquê que o hobby é tão importante para esse processo criativo. Ô Fábio, meu hobby é escalada. E escalada tem muito a ver com vendas, né? Tudo a ver com vendas. Precisa de bastante resiliência, precisa de bastante esforço, precisa de muito... Ontem a gente falou sobre autoconhecimento em vendas, né? A gente falou sobre enneagrama, sobre perfil de enneagrama e como é importante conhecer a sua personalidade e a personalidade do seu cliente, e a gente está falando sobre isso hoje, sobre hobby, né? O hobby, por que um hobby é tão importante no processo de criatividade? O Alexandre, meu hobby é jogar futebol, Matheus, agora praticar jiu-jitsu em casa, assistir vídeos e técnicas, tá? Então conhecer bem o seu produto, conhecer muito bem o seu serviço é fundamental. Mas conhecer novos aprendizados para aumentar o seu repertório como vendedor é fundamental. A base da criatividade é aquilo que a gente chama de originalidade, ser original. E o que é ser original nesse momento onde todo mundo conhece de tudo um pouco, onde a oferta sempre é maior do que a demanda, onde a gente tem várias opções? Como ser original? Ser original é ser específico, conhecer
os seus hobbies, conhecer ferramentas dentro do seu hobby, os seus hobbies, onde você possa encaixar no seu discurso de vendas e na sua criatividade, no seu processo. Um dos meus hobbies é assistir série, assim, eu sou apaixonado por série e eu assisti durante muito tempo. Se você já assistiu, pode comentar aqui embaixo, aquele seriado do Netflix chamado Billions. Alguém já assistiu aqui? Coloca aqui embaixo, Billions. E eu lembro que quando eu estava definindo o nome da minha empresa, eu tenho uma empresa de terceirização da área de vendas chamada RP Trader. E eu lembro que eu estava na dúvida de qual nome eu colocaria na minha empresa. E aí assistindo a série, e aí eu vi que os traders, né, compravam e vendiam ações o tempo inteiro. E aí, olha que legal isso. Eu parei e falei, cara, é isso, trader. Por quê? Porque o trader, ele compra e vende ações. Então ele está comprando e vendendo ações o tempo inteiro. Então ele é um vendedor, só que ele é um vendedor moderno que utiliza tecnologia e ferramentas para vender mais. E aí eu falei, cara, que legal, o seriado me deu um nome. E a sonoridade ficou legal, né? RP Trader e tal. Então encaixou. Então eu particularmente gosto muito de séries para aumentar o meu processo criativo. Eu estou terminando de assistir uma série agora chamada The Last Kingdom, o último rei, né? O último reinado, que conta são vários contos que contam a história do Reino Unido, né? da formação de uma só Inglaterra, assim, e como esses reinos eles foram se conectando através de muita guerra, através de bastante contexto religioso. E ali naquele seriado vai me dando insights assim de como é fundamental a estratégia em vendas, né? Como que os caras pensavam, cara, eu vou dominar aquele reino, ao invés de dominar na guerra, eu vou dominar aquele reino através da economia. Vou dominar aquele reino através do reino comprando tal e tal ferramenta do meu reino aqui. Então, as séries, né? Eu particularmente gosto muito das séries porque elas vão aguçando, elas tocam muito no meu sistema límbico e eu consigo imaginar. Fora que série também é um ponto de conexão numa reunião de vendas, né? Então, se você percebe durante um bate-papo com o teu potencial cliente ali, você percebe que ele é um fã de série, você pode conectar com o assunto série. Se você percebe que ele gosta de futebol, né, se vê uma foto dele ali ou um troféu de futebol, você pode usar também como futebol. Então, para você ser mais criativo em vendas, vendedor, é fundamental que você tenha um hobby. É fundamental que você deixe de ser um pouco habitolado, né, focado somente em vendas. Tenha um hobby, é fundamental isso. Eu pratico esporte, eu faço caminhadas, né, eu corro essas corridas de rua, pratiquei durante muito tempo Muay Thai, espero voltar logo após a pandemia. Então, um hobby, ele faz com que você seja muito mais criativo, tá? A Nia aqui adora filmes e séries. Bruno, eu sei que o Bruno gosta muito de natação, né, Brunão? Olha só que legal, não sei se vocês já assistiram o filme A Procura da Felicidade, por exemplo. O filme A Procura da Felicidade nos ensina vários insights em relação a contorno de objeções. O personagem ele tem um desafio incrível ali durante a trajetória dele no filme, e é um filme baseado em fatos reais, e ele encontra várias objeções. E durante a história, durante o contexto do filme, ele vai conseguindo superar essas objeções que ele encontra ali no filme. Coloca aqui embaixo se você já assistiu o filme A Procura da Felicidade, se você tem alguma dica de filme que você acredita que encaixa para o mundo de vendas, tá? Então, para eu ser mais criativo em vendas, o primeiro item é tenha um hobby. Tenha um hobby, pratique esse hobby. Então, se você faz atividade física e a academia está fechada, aproveita para fazer em casa, tá? A segunda dica para você ser mais criativo é faça associações. O que seria fazer essas associações? Eu vou até ler uma frase para vocês. O nosso cérebro funciona com associações de fatos ou informações que nós absorvemos, tá? Então, a criatividade promove a originalidade. Então, o que seria fazer associações? Toda a experiência que você tem em vida, não despreze ela num processo de construção de algo novo em vendas, tá? O passado, ele reflete, na verdade, o futuro reflete aquilo que aconteceu no passado. E o presente é a consequência daquilo que nós vivemos no nosso passado. Então,
não recrimine o passado. Aproveite a sua experiência com o passado para construir algo novo. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco com um aluno que eu tenho aqui, que eles são uma grande indústria da área de têxtil, né, da indústria têxtil. E eles tinham um modelo de vendas muito segmentado a representantes comerciais. E o que eles entenderam? Eles começaram a perceber que um grande volume de clientes queriam comprar o produto deles de maneira direta. E aí o que acontece? Olhando para esse histórico de clientes que queriam comprar produtos deles de maneira direto, né? Queriam comprar deles diretamente, o que eles identificaram? Uma grande oportunidade de criar e construir um novo modelo de vendas que daqui a pouco a gente vai falar, tá? Mas então, faça sempre associações. Dê uma olhada para o passado, veja aquilo que você construiu, as experiências que você teve e utilize isso para construir algo novo. O Bruno está aqui, por exemplo. O Bruno é um grande amigo que eu tenho aqui na minha vida pessoal e ele tem uma expertise absurda na área da educação. Eu lembro que uma vez nós estávamos sentados no hall de entrada da minha empresa, no prédio antigo que a gente ficava, e a gente falando, o Bruno estava passando por um momento em que ele estava sendo contratado por algumas mentorias, e eu olhei para ele e falei, cara, você é um cara da educação. E tudo aquilo que você for fazer, seja na área de vendas ou seja na área de gestão, parte da premissa que você é um cara da educação, um cara que ajuda a formar pessoas. Então não negligencie esse talento que você tem. Traga essa associação daquilo que você tem de experiência, daquilo que você já viveu, para o seu processo criativo, para o desenvolvimento daquilo que você quer lançar como novo, tá bom? Terceira dica, tá? Para você ser mais criativo em vendas não limite o seu conhecimento. A frase grandes mentes são obras do contexto em que vivem. Não limite o seu conhecimento. Eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar com vendas, eu não tinha habilidade nenhuma em vendas, nenhuma. E a minha esposa está aqui assistindo, ela é prova viva disso. E eu lembro que ela perguntou para mim, tá, mas você vai trabalhar com vendas, você não tem experiência com isso. Mas eu tinha experiência em algo que fazia parte do meu contexto, que era o teatro. Eu sabia interpretar bons personagens, eu sabia construir bons personagens, eu sabia como tocar uma plateia. Então não despreze o seu contexto, não despreze aquilo que você aprendeu, não despreze aquilo que você vive. Se você é um cara de tecnologia, se você foi de tecnologia ou desenvolveu produtos de tecnologia, pegue todo esse contexto em que você viveu e use como uma ferramenta de criatividade para o seu objetivo de venda. Então, se você é alguém que trabalhou no varejo, por exemplo, pegue toda essa experiência sua, que seja, sei lá, na área administrativa do varejo e traga isso para o seu discurso de vendas. Há um mês atrás eu estava dando uma consultoria para uma empresa que trabalha na área de gestão de estacionamentos. Esses caras terceirizam estacionamentos de empresas. E aí a gente construiu o processo de vendas junto e a vendedora deles era uma senhora que ela trabalhou durante muitos anos vendendo produtos pedagógicos para escolas. E aí na construção do processo, e eu lembro que eu ficava olhando para ela assim e ficava pensando, cara, como é que essa senhora vai conseguir vender gestão de estacionamento, né? São mundos completamente diferentes. E aí eu fui perguntando para ela como era o teu processo de vendas de produtos pedagógicos. Aí ela falou, Rafa, eu ia até a escola, pedia permissão para o diretor, fazia a apresentação em sala de aula dos produtos pedagógicos para os alunos, e aí deixava um catálogo com os alunos e dizia o seguinte para os alunos, a partir de amanhã eu vou voltar e traga esse catálogo, tem um campo aqui assinado, qual o produto que você quer, apresenta para o seu pai. E no outro dia eu voltava para a escola e destruía, fazia altas vendas, assim, tinha um sucesso com as minhas vendas. E aí, olha que legal, na hora eu parei e falei, cara, é isso, ela vai vender estacionamento assim. E aí o que a gente construiu
como estratégia de vendas. Eu falei para ela, então a partir de agora o que você vai fazer? Na sua visita a um cliente de estacionamento, a um potencial cliente, você vai levar um projeto, um desenho de outros estacionamentos que você já terceirizou. Esse projeto é como se fosse o seu produto pedagógico. E durante essa reunião de conexão, essa primeira reunião de conexão com o proprietário de um estacionamento, você vai ser super didática com esse cara, como você já é didática, como você foi didática com o produto pedagógico. Depois que você apresentar o estacionamento, a maquete, o projeto e tal, você vai pedir para ele uma nova reunião de apresentação de proposta. Aí ela falou, poxa Rafa, mas não é mais fácil eu já mandar uma proposta? Eu falei, não mande proposta. Marque uma reunião de apresentação de proposta porque é um produto complexo. E esse proprietário de estacionamento, possivelmente ele vai consultar outras pessoas dentro da empresa e ele vai precisar vender esse projeto para outras pessoas dentro da empresa também. Então o teu papel é tirar dúvidas dele durante esse processo de vendas desse projeto. E ela falou, beleza Rafa, tá bom, tamo junto. E aí ela fez isso, bonitinha, era muito fofo o processo dela. Ela apresentava as maquetes de estacionamento, o cara se encantava com aquilo que ela fazia. No outro dia, ela voltava para apresentar uma proposta, porque aí o projeto era bem personalizado, e aí ela se colocava de maneira voluntária a apresentar aquele projeto e aquela proposta para as outras pessoas que poderiam decidir também pela contratação. Então o que a gente fez? A gente pegou todo o contexto dela como vendedora de produtos pedagógicos e trouxemos isso para uma experiência de vendas B2B com um produto extremamente complexo. Então não despreze, tá? O seu contexto, não despreze o seu conhecimento. Então 3 itens fundamentais para você ser criativo em vendas, né? Para você ser mais criativo em vendas. Primeiro, tenha um hobby. Tenha um hobby. Por quê? Porque faz com que você tenha uma análise diferente de tudo daquilo que está acontecendo e você possa ter mais portfólio, mais linguagem para falar. Segundo, faça associações com o passado. Faça associações com as experiências que você teve no passado, tá? Terceiro item, use o seu contexto, use o seu conhecimento e traga isso para o seu processo de vendas. Quarta dica para você ser mais criativo em vendas. E aí eu quero que vocês coloquem aqui embaixo se vocês são isso ou não, tá? Quarta dica é, seja um apaixonado por vendas. Seja um apaixonado por vendas. A chave, né, está em amar aquilo que você faz. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que se nada der certo na minha vida, eu volto a vender pão de queijo, que foi como eu comecei a trabalhar com vendas. Eu lembro que eu pegava os pacotes de pão de queijo e visitava as panificadoras e oferecia aquele meu pão de queijo congelado para eles experimentarem isso. E por que eu digo isso? Se nada der certo, eu volto a vender pão de queijo. Porque é isso que eu amo fazer. O que eu amo fazer é vender. Lógico, eu também amo ensinar as pessoas a vender mais. Mas seja apaixonado por aquilo que você faz. Seja apaixonado por vender. Por quê? Porque vai ser gostoso a experiência. Tá? A pior coisa que tem é você fazer algo que você não ama. E quando você faz aquilo que você não ama, você perde a criatividade. Você perde a liberdade do seu processo criativo. Então se apaixone por aquilo que você faz. Eu falei aqui nessa live que eu fui ator, que eu estudei teatro durante muito tempo. E tem um processo no teatro que a gente chama de laboratório, que é viver durante um tempo, né, durante ali uns 6 meses, 3 meses, a experiência de se construir, né, um personagem. E essa experiência é de viver em campo mesmo, é de viver o ecossistema do personagem, é experienciar aquilo que aquele personagem está vivendo. E é muito louco assim, por quê? Porque quando você sai dessa experiência do laboratório e começa a atuar mesmo, você se apaixona pela vida daquele personagem. E aí você começa a viver uma verdade cênica, né? Você consegue transmitir essa verdade cênica para a plateia que está assistindo, tá? Então seja um apaixonado por vendas, assim, seja apaixonado por isso, porque isso vai liberar a sua criatividade. Alguém aqui tem alguma pergunta? Coloca aqui os insights de vocês. Estão gostando, galera? Metralha o dedo aqui no lado direito, no coraçãozinho aqui, pra gente saber. É o termômetro de vocês aqui também, tá? Quinta dica, tá? Tome a busca por criatividade
um hábito em vendas. Tome a busca por criatividade, um hábito em vendas. Seja um constante inconformado por aquilo que você está fazendo, tá? Então assim, se você pode melhorar o teu processo de venda, melhore o teu processo de vendas, tá? Esteja buscando melhorar sempre, analisando indicadores, pensando em novos processos, pensando em novas abordagens. Sempre busque, tá, uma melhoria do seu processo, sempre seja mais criativo, coloque a criatividade como um hábito. Então se você, esse mês, por exemplo, não vendeu nada, senta, respira, dá uma analisada, o que está acontecendo, pode ser, e a gente sabe que está acontecendo um fator externo aí, mas dá uma olhada para o teu portfólio de produtos, veja quais benefícios que o teu portfólio de produto pode gerar para o seu potencial cliente e comece a analisar que nichos ou que segmentos não foram tão afetados pela pandemia ou que nichos ainda estão de porta aberta. E comece a construir um discurso específico para aquele nicho. Seja criativo, pense nisso diariamente, coloque isso como um hábito. Por quê? Porque isso vai se tornar um hábito, isso vai se tornar do teu cotidiano, isso vai se tornar uma atitude, como a gente falou ontem sobre a questão da pirâmide do sucesso, né? Estratégia, comportamento e atitude. Então a criatividade ela vai se tornando um comportamento e quando ela se torna um comportamento, ela reflete lá no topo da pirâmide que é a atitude. Então são 5 passos para vocês se tornarem mais criativos, tá? Primeiro passo tenha um hobby, é fundamental ter um hobby. Então você precisa disso para poder aumentar o teu portfólio, para aumentar o seu network, para escutar a visão de outras pessoas. Eu conheci um empresário que o hobby dele era o seguinte, pelo menos 2 vezes no mês ele fazia o quê? Ele pegava, ele deixava o celular em casa, a carteira em casa, pegava somente R$10, colocava no bolso e ficava andando de ônibus na cidade, analisando o comportamento das pessoas, analisando como as pessoas estavam enxergando. E isso abria demais a mente dele. Fazia com que ele enxergasse com uma outra ótica, novas possibilidades. Então tenha um hobby. A segunda dica para vocês façam associações. E associações estão vinculadas às suas experiências como um todo. Então quanto mais informações você absorve, mais possibilidade de associações você pode fazer, mais criativo você pode se tornar. A terceira dica para vocês não se limite ao seu contexto, né? Utilize o seu contexto para o seu processo criativo aqui também. A quarta dica seja um apaixonado por vendas e a quinta dica transforme o hábito, né, de ser criativo algo diário. Sempre seja criativo. Olhe para o teu processo. Cara, como é que a gente pode mudar isso daqui? Tá, eu ligo para 1000 empresas e consigo falar somente com 10 empresas. Legal, então eu percebi que ligações não está sendo efetivo. Eu posso usar rede social para vender. Então aumente as suas possibilidades. Coloque a criatividade como algo diário, tá bom? O meu aluno está aqui na sala para a gente conversar, para a gente trazer um pouquinho sobre a experiência dele, aqui ou não? Fabião, você tá aí, Fábio? Vamos bater um papo nós dois? O Fábio, que trabalha com branding, aqui trabalha com marca, até o meu aluno entrar na sala. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre processo criativo? Topa falar um pouquinho? Vou te convidar aqui para a gente bater um papo sobre isso e a gente fala um pouquinho sobre criatividade aqui junto com um especialista. Fábio, eu vou te chamar aqui, que aí a gente vai batendo um papo, tá? Enquanto isso, galera, coloque aqui embaixo o que você vende, para quem que você vende, qual é o seu maior desafio em vendas hoje, tá? Então coloque, cara, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo, estou com um tal desafio, tal empresa não está me atendendo, professor, eu trabalho com eventos, eu não sei o que fazer nos meus eventos. Falando em eventos, não sei se vocês já viram, mas empresas que organizam corridas de rua estão sendo super criativas. Eles criaram o conceito agora de corrida virtual.
E estão bombando, cara. Estão oferecendo esse processo de corrida virtual, tá? Então, basicamente, você faz a inscrição, instala um GPS no seu celular e corre no seu condomínio ou corre ali na rua, próximo da sua casa. E aí, o que acontece? Esse GPS vai fazendo o quê? O controle dos quilômetros que você rodou. E aí, depois de uma semana, você recebe a sua medalha. Então, assim, o momento é de ser criativo, é de pensar fora da caixa. E para isso, 5 passos, tá? Tenha um hobby, é fundamental você ter um hobby. O segundo passo é faça associações. Então, quanto mais informações, mais experiências você tem, maior você aumenta o seu portfólio, maior você aumenta a sua possibilidade de criativo. A terceira dica é não limite somente no seu contexto aqui, tá? Não limite o seu contexto, utilize o seu contexto para seu processo criativo. Quarta dica, seja um apaixonado por vendas. E quinta dica, seja a criatividade tem que ser um hábito para você, tá bom? Fabião, vamos lá? Vamos bater um papo aqui? Fala, Fabião. Fala, professor. Fabião, vamos lá. Você como especialista, né? Um cara genial aí em criatividade, em marca, né? E a gente tem falado muito sobre isso, né? Que é o momento de ser criativo, que é o momento de sair fora da caixa, que é o momento de pensar em novas possibilidades. E aí eu trouxe ali os 5 passos, né? Primeiro, tenha um hobby. Segundo, faça associações. Terceiro, não limite o seu contexto, né? Utilize o seu contexto, seu passado, seu presente, seu futuro como informações para a construção desse processo criativo. Quarto passo, seja um apaixonado por vendas. E o quinto passo, torne a busca pela criatividade como um hábito, tá? Você como um especialista em marca, né, em branding, como você enxerga esse processo da criatividade em vendas? Por que isso é tão importante na sua análise? Eu acho que, acho não, né? Acredito que o maior valor é que a gente se torna mais pessoal, né? Então, a criatividade faz com que você seja mais pessoal, não genérico. Como que eu posso citar? Por exemplo, muitas vendedoras têm uma abordagem muito genérica. São pessoas que te ligam, por exemplo, e têm o mesmo tipo de abordagem. E a criatividade faz com que você vá além. Ou seja, hoje nós, quando vamos atender um cliente ou fazer a primeira ligação, seja um e-mail, alguma coisa, eu já vou até o Instagram dele. Infelizmente, eu tenho que stalkear, eu tenho que ver o que esse cliente gosta para eu tentar achar o rapport, né? O primeiro contato com ele, para que ele me dê atenção, que eu não seja um vendedor genérico. Então, a criatividade, primeiramente, entra nisso. Legal. E vamos falar sobre produto, né? Sobre criatividade em relação ao produto. Na verdade, criatividade como um todo, né? Eu acho que a premissa da criatividade, ser criativo faz com que você se torne mais original, né? Traz o conceito de originalidade. E quando a gente pensa, por exemplo, em marcas, né? E você é um estudioso de marcas, assim, né? Por que a gente olha para uma Starbucks, por exemplo, que tem uma marca, cara, aquilo que você fala, né? A frase que você fala, existem marcas que marcam, né? É uma marca que marca, mas a gente olha para aquela figura, a gente percebe que o formato como a figura está composto é algo novo, mas a gente já viu aquele elementos de cores, a gente já viu aquelas figuras em outras situações como um todo. Por que a criatividade, na sua análise, transforma uma pessoa, uma marca, uma empresa, um produto em algo original? Primeiro, porque ela tem um propósito, né? Assim como a Starbucks, você citou ela ali, a premissa da Starbucks é a seguinte: uma marca tem que ser um amigo. Essa é a premissa da Starbucks. Eles foram uma das primeiras marcas no mundo que começaram a escrever o nome da pessoa num copo, no cookie, porque você não é um produto, você é uma pessoa, é de pessoa para pessoa, né? A premissa da Starbucks é que ela não seja um CNPJ, e sim um CPF. Uma marca tem que ser um amigo. Que legal. Então, falar de marca é uma paixão mesmo. E o que torna a marca tão incrível é o individualismo dela, né? É isso que faz com que a gente se diferencie. O que você vende, professor, é o teu rapport, a tua identidade é um rusher, né? Você é um cara de linha de frente. Eu sou um cara... o propósito de marca que eu vendo hoje é você não ser parecido com ninguém no mercado.
Legal. Top. Não sei se Então, eu acabei respondendo. reforçando aí, galera, se você quer ser mais criativo em vendas, primeiro, tenha um hobby. É fundamental ter esse hobby, porque é esse hobby que faz com que você seja muito mais criativo, faz com que você saia dessa zona do estresse, traga para uma zona muito mais criativa, para um processo, né, para que você se conecte consigo próprio nesse momento e que você estimule o seu cérebro a ser mais criativo. A segunda dica para vocês é faça associações com as experiências que vocês têm. Então, o seu passado, o seu presente, aquilo que você deseja no futuro. Terceiro, tá? Não limite o seu contexto, não limite o seu conhecimento. Então, se você, sei lá, você não tem experiência nenhuma em vendas, mas você é um ator, você é um mecânico, você é um cara de tecnologia, utilize esse contexto para o seu portfólio, para o seu discurso como um vendedor. Quarta dica, seja um apaixonado por vendas. Paixão, cara, é algo fundamental, está muito ligado a propósito, aquilo que o Fábio falou. E oitava dica é torne a criatividade um hábito. Um hábito é bem desafiador, mas tudo aquilo que a gente transforma como hábito se torna algo que faz parte do nosso comportamento. E aí a nossa atitude perante aquilo é algo diário. Fabião, eu tinha um aluno aqui que ia participar, acho que ele está preso numa reunião, iria falar um pouquinho sobre o processo criativo dele. Cara, obrigado aqui pela sua participação. No meu Instagram a gente tem um link para minha bio, tá? E na minha biografia eu tenho uma pesquisa aqui. Eu queria te conhecer, vendedor. Eu queria saber quais são os seus desafios. E lá embaixo da biografia a gente tem um link para o meu grupo do Telegram, onde tenho postado um conteúdo diário para você aí que está passando por esse desafio de vender mais, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, galera, vai lá. Faz a sua pesquisa, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Se inscreve no nosso grupo do Telegram lá, que eu quero poder te ajudar mais a se tornar o quê? Um rusher, a passar para os próximos desafios, passar pelas próximas marcas. Fabião, Perfeito. obrigado a todo mundo, galera. Valeu, que professor. participou Bom dia da para aula todos aí. hoje, tá bom? Valeu, fui!